Bom, eu elegi uma questão que é muito importante para povos como nós que vivemos nas ilhas e tem a ver com as ligações aéreas. Na semana passada, depois de muita insistência da minha parte, o Sr. Ministro Pires de Lima, responsável pelos transportes aéreos, veio à Assembleia explicar, ou pelo menos manifestar aquilo que pensa acerca da decisão da TAP em cancelar os voos diretos entre o continente, Lisboa e a ilha do Porto Santo. Todos nós sabemos quais são os problemas que isto acarretará para a ilha do Porto Santo, para a população que ali vive, para a sua própria economia, mas o que ouvimos, de facto, de parte do Governo foi um conjunto de palavras de boas intenções, de preocupações relativamente aos nossos problemas, mas não deixou, de facto, a garantia de solucionar o problema como deve. É preciso não esquecer que esta questão é uma questão que ultrapassa as questões de mera gestão empresarial da empresa TAP. É uma questão política em que o Estado tem de respeitar um conjunto de obrigações para com os cidadãos, vivam eles onde viverem. O princípio da coesão social, da coesão económica e da coesão territorial tem de ser salvaguardado por um conjunto de mecanismos e por uma intervenção direta do Estado se, de facto, os mecanismos da economia liberalizada não conseguirem dar uma resposta. E é o caso. A TAP diz que a linha não é viável, mas o Estado existe precisamente para isso. É para quando, de facto, o mercado não souber ou não conseguir dar uma resposta, o Estado e o governo português têm a obrigação de intervir para que os cidadãos não sejam prejudicados e para que as regiões mais desfavorecidas do ponto de vista geográfico, regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira e da Ilha do Porto Santo, que têm um problema de dupla insularidade, não sejam penalizadas pelo facto de estarem distantes dos grandes centros de decisão. Por isso, seria importante que o Governo levasse a sério as preocupações que nós manifestamos na sua presença na última sexta-feira na reunião na Assembleia da República e que tomasse as medidas devidas para que este problema não venha a penalizar a região autónoma da Madeira, mais concretamente a Ilha do Porto Santo e a sua economia. Nesta altura daquilo que é conhecido, Jacinto Serrão, fala-se no orçamento que será um dos orçamentos, enfim, mais restritivos, de maior austeridade dos últimos tempos. É essa a percepção que tem? Sem dúvida nenhuma. Este é um orçamento terrível para o país e para os portugueses. E o pior do que isso é que, para além de trazer todo este sofrimento, toda esta angústia para o nosso país e para a nossa população, não traz uma luz ao fundo do túnel. Não traz uma solução para os problemas dos portugueses e para os problemas do país. Porque todos nós sabemos que o Governo está fito nos problemas da consolidação orçamental, em resolver os problemas do déficit, mas durante estes anos que tem a responsabilidade de governação e que tem aplicado esta austeridade, toda esta austeridade sobre os portugueses e sobre a nossa economia, não tem conseguido resolver os problemas do déficit. Não tem atingido as metas do déficit a que se propôs e por isso é que ano após ano vai procurando nos orçamentos de Estado, introduzindo mais sacrifícios aos portugueses, mais cortes e mais austeridade. E acabamos por estar sempre a exigir, ver o Governo a exigir aos portugueses mais sacrifícios, mais cortes, mais empobrecimento do país e das famílias, reduzindo o poder de compra, e a resolução do problema de fundo nunca é conseguida, porque este Governo está a falhar clamorosamente nos seus objetivos a que se propõe e nos seus compromissos eleitorais. Verificamos que, de facto, este orçamento, pelo aquilo que já é conhecido, com algumas notícias lançadas Há uma notícia que fala na redução do IRC já no próximo ano de 25% para 23%. Considera isso uma boa notícia? Bom, são notícias que vêm ao encontro daquilo que o Partido Socialista tem vindo a defender. É que, a par da preocupação com a consolidação orçamental, nós temos de gerar um conjunto de políticas amigas do crescimento económico e do emprego. E também que possam ser geradoras de maior dinâmica económica interna para aumentar o consumo e, dessa forma, também potenciar o mercado interno do país. E a baixa de impostos
vem no sentido daquilo que todos os economistas que têm visão estratégica para o desenvolvimento económico do país e para tirar o país desta crise vêm defendendo, e o Partido Socialista há muito tempo que tem vindo a defender estas políticas de maneira a podermos gerar o crescimento económico, uma maior dinâmica económica e também gerar postos de trabalho e travar as falências que estão a acontecer. Verificamos que o Governo optou de uma forma inicial, ao contrário daquilo que estava estabelecido no próprio memorando da Troika, mas foi uma vontade própria deste Governo, em carregar as empresas, os portugueses, com um conjunto de impostos, retirando rendimento às famílias, retirando rendimento às pessoas, e o resultado é que isso não se revertiu num aumento de receita para os cofres de Estado e a solução dos problemas de natureza financeira como o Governo inicialmente previa. Antes, pelo contrário, foi uma diminuição de receitas e, com isso, o Governo vê-se sempre obrigado, ano após ano, a introduzir cada vez mais cortes e a introduzir também um conjunto de medidas políticas de natureza orçamental que vem penalizar ainda mais a nossa economia. Vamos ouvir a baixa do imposto nessa questão é importante, mas há aqui questões que precisamos realçar. Não é só esse pequeno aspecto, essa notícia que vem no sentido daquilo que o PS tem vindo a defender e que nós temos vindo também a defender há muitos anos, há muito tempo, mas outras medidas que são altamente penalizadoras, que têm a mesma austeridade do orçamento anterior e ainda agravam mais. Portanto, há mais cortes nas pensões, há um conjunto de mais cortes num conjunto de funções essenciais para que o Estado possa cumprir as suas obrigações de Estado Social no domínio da educação e da saúde e também de um conjunto de exigências para garantir a qualidade de vida das pessoas. Com esta semana que tem a ver com as declarações de Passos Coelho. Jacinto Serrão, já lhe passo a palavra, enfim, pode naturalmente também fazer uma breve referência àquilo que aqui foi dito, mas gostava de introduzir aqui uma outra questão que tem a ver com o Centro Internacional de Negócios e com as palavras de Pedro Passos Coelho, enfim, que anunciou que finalmente a tal regulamentação que vai tornar o centro mais competitivo vai ser finalmente, enfim, discutida na Assembleia da República, incluindo no orçamento retificativo. Jacinto Serrão, vamos a isto, mas antes ainda gostava de referir qualquer coisa em relação ao que foi dito. Sim, estas questões do Orçamento de Estado que foram suscitadas pelos meus colegas de debate, que procuraram sacudir as responsabilidades desta governação como se isto fosse uma fatalidade. É evidente que existem problemas do passado, existem problemas atuais, mas o que é facto é que relatórios como este, ou pareceres como este, do Conselho Económico e Social, que se refere às políticas do Governo, nomeadamente as políticas orçamentais, para o próximo ano, diz que existe uma falha clara de governação no domínio estratégico para potenciar valências económicas que nós temos e que podem ser potenciadas, que existe realmente uma incompetência por parte do Governo em conseguir gerar confiança sobre os seus credores externos e desta forma poder, como disse ainda há pouco o Dr. Guilherme Silva, que é uma das preocupações, mas é preciso ganhar confiança na governação interna, nas políticas que nós temos na nossa governação, para que os nossos credores possam aceitar, flexibilizar as metas do déficit, flexibilizar juros e até mesmo aumentar ou dilatar os prazos de pagamento da dívida. Portanto, tudo isto parte de uma atitude interna. E o Dr. Guilherme Silva ainda há pouco disse, e disse muito bem, o próprio Governo tem cometido erros. E é o Governo que tem cometido mais erros em todo este processo, porque ele é que está a governar e internamente, através da coligação com os sinais que já foram dados e que o deputado Guilherme Silva falou e muito bem, enfraqueceram, sem dúvida nenhuma, a credibilidade deste Governo. E sem credibilidade nós não conseguimos ter confiança nos nossos credores externos para poder mudar as condições a que estamos obrigados para a consolidação das nossas mas não eram cumpridas essas condições que têm a credibilidade. É preciso que o Governo tenha visão estratégica, mesmo no ponto de vista com estas questões que têm a ver com a confiança que temos de gerar no exterior, e também visão estratégica para fazer com que os nossos credores externos acreditem com mudança de um conjunto de políticas a nível interno, nomeadamente no domínio fiscal e nas políticas de incentivo ao consumo e de aumento do poder de compra das pessoas e não do empobrecimento como está a acontecer, nós temos a prazo condições de honrar todos os nossos compromissos. Jacinto Serrão, já deu para perceber a sua opinião sobre esta matéria. Jacinto Serrão, vamos à questão do Centro Internacional de Negócios. Na economia não funciona.
Jacinto Serrão, vamos à questão do Centro Social, leia o parecer que vai perceber o que eu estou a dizer. Jacinto Serrão, Centro Internacional de Negócios, finalmente parece que vamos ter a tal regulamentação que era necessária para dar maior competitividade à atratividade de empresas. Sim, nós já há muito tempo que temos vindo a lutar para que o Governo cumpra com aquilo que se comprometeu relativamente à Madeira e ao Centro Internacional de Negócios. Esta é uma questão que preocupa a região autónoma da Madeira, naturalmente, porque o Centro Internacional de Negócios está sediado na região e a região é beneficiária direta da atividade deste centro, mas o país também. E é preciso que, de facto, o Estado, o Governo português, compreenda que este instrumento é útil também para alavancar a economia da região autónoma da Madeira e, por sua vez, do próprio país. Porque todos nós sabemos que estas medidas que este Governo, durante o tempo que está a governar, trouxe um duro revés para o Centro Internacional de Negócios. Foram, sim, sem dúvida nenhuma. Para além de não ter agilizado o processo da regularização em Bruxelas destas questões que agora estamos aqui a falar e que, pelo menos, parece que agora vai ter uma solução. Não é lata. É uma lata enorme. Não vale a pena estar aqui a falar das questões de há 10 anos atrás. Vamos falar daquilo que é o exercício do vosso governo. Estamos a falar deste processo. E eu fiz. Estamos a falar deste processo. Não estamos a falar Vamos deixar o Jacinto Serrão concluir. Não vale a pena estar aqui. Também com os deputados de falar sobre claro que o PS sobre esta matéria tem andado sempre aos todos nós fizemos, nós deputados da Madeira fizemos, empenhamos-nos para que o Governo acelerasse e tomasse as diligências necessárias para resolver este problema. E isso, nós trabalhamos neste sentido. Mas o que é facto é que nós sentimos uma lentidão no processo. E precisamos de pressionar, como pressionamos determinados mecanismos da governação para poder acelerar este processo e vamos verificar, mas aí o Partido Socialista nesta matéria também não terá estado bem, sim, nomeadamente... mas o que eu estou a dizer é que quem está a governar neste momento é o PSD e o CDS, não é o Partido Socialista. Os erros do passado já foram identificados e o Partido Socialista já foi avaliado pelas suas políticas. Agora, não vale a pena é o governo atual estar a dizer que não tem nada a ver com isto, depois de estar a governar há 2 anos. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se não fosse o governo atual, não tínhamos tido o que é importante referir é que este governo também não manifestou grande sensibilidade para as questões do Centro Internacional de Negócios, porque foram as tributações das mais-valias, todos nós sabemos, que trouxe um duro revés também para o Centro Internacional de Negócios. E foi o seu governo que implementou. E a questão do IVA, que teve uma forte penalização do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que retirou, de facto, toda a margem de competitividade em relação às outras praças, desta praça, em sede de IVA. Portanto, estas atitudes, estas medidas do governo trouxeram prejuízos seríssimos para o Centro Internacional de Negócios durante estes 2 anos. Basta ler a missiva que é emitida pelo... Leia tudo. Leia tudo e alto. Leio com certeza. Leio. Está aqui, pelo Presidente do Conselho de Administração da ESDM, o Dr. Francisco Costa, que diz que, de facto, a praça financeira perdeu 150 milhões de euros por ano de impostos. E sabe que é a responsabilidade disso? De receita de IRC, com um prejuízo claro para a Madeira, porque estas são receitas que poderiam ficar nos cofres da região. E não assume a responsabilidade do seu partido nisso? De políticas, nos últimos 2 anos foram 300 milhões de euros a fazer as contas, só nos últimos 2 anos. E quem está a governar nos últimos 2 anos é o PSD e o CDS. Os senhores trouxeram um prejuízo com as vossas políticas de governação na ordem dos 300 milhões de euros para os cofres da região. Isto é o que está dito, isto é óbvio, basta ler. Agora, o que é mais importante nisto... Já percebemos o seu discurso sobre esta, precisamente com o dossiê RTP. O Ministro Poiares Maduro esteve esta semana na Assembleia da República, onde falou precisamente do futuro, apresentou, digamos que, um novo conceito de serviço público. Jacinto Serrão participou, enfim, nesses trabalhos. Fala-se em relação também ao futuro dos centros regionais, na Madeira e dos Açores. Qual é a ideia que tem, enfim, qual é a perspectiva com que olha para o futuro da RTP, nomeadamente nas regiões autónomas? Bom, o futuro da RTP, de facto, não é muito promissor como uma empresa com o potencial que tem,
quer em termos de recursos humanos, capacidade de produção de conteúdos e de se afirmar com forte competitividade relativamente aos canais em todo o país, não está a ser utilizado nesta estratégia do Governo. O Governo tem uma outra ideia para o canal público de televisão, apresentou novas condições ou outras condições de serviço público a que o Estado está constitucional e legalmente obrigado a prestar através do serviço público de rádio e de televisão, mas o que é facto é que esta empresa, que tem, de facto, muitas capacidades, muitas competências para se afirmar, como disse, de forma competitiva no mercado, não está a ser devidamente valorizada nesta estratégia. Nomeadamente, as questões que se prendem com os recursos humanos de alto valor que estão a ser desvalorizadas, até há uma política de despedimento ou de rescisões amigáveis, como eles costumam dizer, mas o que é facto é que estão a criar todas as condições para gerar um bom ambiente no pessoal que trabalha nesta empresa, quer a nível nacional, quer nos centros regionais, e desta forma se libertar de más funcionários. E contratar serviços externos, outsourcing, como pretende de facto o Governo com a sua estratégia. Mas relativamente aos centros regionais, lá está aqui um outro erro, que nós entendemos que é um erro, apesar de as coisas ainda não estarem totalmente esclarecidas, porque o Governo até agora não esclareceu o que é que vai acontecer concretamente à RTP Madeira, à RTP Açores, estes centros que estão nas regiões autónomas. Diz que vai continuar a existir, que terão janelas de informação para o país, mas a questão que se coloca é se vão se limitar a ser janelas de informação. Porquê que, de facto, estes centros regionais da Madeira dos Açores não são utilizados pela empresa-mãe para gerarem conteúdos, produtos para colocar nos canais a nível nacional e internacional? Mas acha que isso não ficou claro na audição ao ministro Poiares Maduro? Coloquei exatamente essa questão. Porquê que, de facto, não se está a gerar... O Governo e o ministro Poiares Maduro manifestou uma preocupação em relação à produção de conteúdos, mas a ênfase que ele coloca na sua estratégia é a externalização da produção de conteúdos. Ora, se este é o ênfase que colocam na estratégia para o futuro da empresa, naturalmente que poderá-se pôr em causa aqui o potencial que os centros regionais e a empresa-mãe têm na produção de conteúdos e, desta forma, desvalorizar, de facto, estrategicamente a própria empresa. Vamos ouvir que tem também a opinião esta importância para o país. Do CDS, espero que, de facto, as negociações em relação à Madeira e em relação aos Açores, que haja aqui um conjunto de garantias que, do ponto de vista político, isto não seja instrumentalizado pelo Governo Regional da Madeira. Sim. Portanto, que haja garantias de que o serviço público, a igualdade de circunstâncias que é prestado a nível nacional ou para todo o país, para todos os cidadãos, também sejam aplicados na região. E vamos ver que, de facto, a solução final para a RTP Madeira não seja a instrumentalização deste centro regional por parte do Governo Regional, que tem uma má prática quando lida com as questões da comunicação social, como todos nós sabemos. Rui, para concluir, enfim, para esta matéria, queria acrescentar mais algum... Eu acho que a comparação que o deputado Guilherme Silva fez relativamente à Madeira e os Açores, acho que a questão é política. É o ambiente de desconfiança que se gera em relação ao regime na região autónoma da Madeira contrasta claramente com a prática política na região autónoma dos Açores. E é preciso, e aí o problema é de quem governa a Madeira durante estes anos todos. E teve más práticas e maus exemplos quando trata com a comunicação social. Os relatórios da Autoridade com alguns órgãos de comunicação social, como são os privados e até mesmo o Jornal da Madeira. Está a ser injusto. Mas os relatórios da Autoridade de Comunicação Social deram sempre o exemplo da RTP Madeira como das três, da Nacional e da Regional dos Açores, a mais isenta. É falso, porque todos os indicadores, e nós temos os dados do custo das televisões que têm obrigação de serviço público por essa Europa fora, e a televisão, a RTP, o serviço público de televisão português, da RTP e a RDP, não é mais caro, não é muito caro. Isso foi uma falácia que o ministro Relvas andou a lançar, de que isto custava tanto, muito, e era muito exorbitante, mas
mas não corresponde, de facto, a um custo exagerado para o serviço que presta. E é preciso não esquecer de uma coisa. Quando o Estado exige à RTP e à RDP que preste serviço público, isso é um serviço que muitas das vezes não é apetecível ao privado porque não dá lucro, mas é importante para a pátria, é importante para divulgar a nossa cultura, a nossa história e informar os cidadãos devidamente, e por isso é que o Estado deve indemnizar a empresa de maneira a prestar esse serviço. É um serviço público de televisão. E não se faça aqui confusão com aquilo que as outras televisões prestam e estão obrigadas. A RTP e a RDP estão obrigadas a um serviço público que os privados não querem fazer. E então o Estado deve naturalmente intervir Este é naturalmente